Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando nessa semana sobre as bênçãos que vêm na nossa vida através da submissão. E eu quero, em nome de Jesus, ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Quero começar no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus fala bastante sobre esse assunto de submissão. E eu acredito que é porque isso seja importante. E muitos, apesar de saber, poucos conseguem pôr em prática. E esse atraso faz com que alguns milagres que já eram para ter acontecido na nossa vida fiquem em pause, esperando a gente alinhar nossa atitude à vontade de Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Pode ter na sua Bíblia a palavra submeter ou sujeite-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Diga glória a Deus. Como é importante a gente se submeter. Submeter vem de submissão. Tem a mesma raiz, significados muito parecidos. Quando você se sujeita, você se coloca abaixo da autoridade de Deus. Você coloca Deus acima de você. Você coloca a vontade de Deus acima da sua. Porque todos nós temos um querer, temos um modo de pensar. Aprendemos isso com as experiências que a gente ouve, com as histórias que nós ouvimos dos nossos antepassados, da avó, da bisa, do biso, né? Do vô, do pai, da mãe. A gente meio que herda uma bagagem espiritual que vem de família. Só que muitas dessas bagagens que nós recebemos e fomos ensinados desde pequeno, quando você começa a ouvir a palavra de Deus e conferir nas escrituras, você vai descobrir que tem muitos ensinos que não estão corretos. Tem muitos ensinos que são tradições, que foram sendo passados de geração em geração, mas não tem base bíblica. E quando você se sujeita a Deus, se colocando debaixo da mão dele, aí você resiste ao diabo, que é a vontade do diabo. Ele também tem uma vontade que ele quer que se cumpra na nossa vida. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Os planos dele são de morte, são de engano, porque desde o princípio ele é mentiroso. Então ele tem uma vontade, ele tem um desejo. E um dos principais desejos do diabo é ocupar o lugar de Deus na nossa vida. É guiar as nossas atitudes, guiar sentimentos. É poder se expressar, porque ele é espírito. Do jeito como
existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que se expressa através da vida daquele que o tem. As características de Deus é manifesta na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Também quando o diabo habita na vida de uma pessoa, ele vai revelar a sua natureza. Ele vai revelar o ódio que ele tem, a mentira. Ele vai revelar o desejo de fazer o que é errado. Ele vai influenciar pessoas na direção errada. E ele tem uma vontade que ele quer que se cumpra na nossa vida. Por isso devemos nos submeter à vontade de Deus. E isso acontece quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você faz uma aliança com Deus. Quando você faz essa entrega, você está dando o primeiro passo de submissão à vontade de Deus. E aí você vai começar a ouvir a palavra de Deus e vai aprender como uma criança que vai para a escola. Ela vai aprender as vogais, ela vai aprender o alfabeto, ela vai aprender a somar, multiplicar, dividir. Ela vai aprender vários tipos de conhecimentos. Assim também começa a caminhada da fé. Qual é o livro que a gente estuda? A Bíblia. Aí você vai ouvir a palavra de Deus e vai se esforçar para colocar ela em prática, para você não esquecer. Porque se a gente ouvir e não praticar, nós vamos esquecendo aquilo que nós ouvimos e ficaremos presos às tradições dos antepassados, aqueles velhos conceitos que nós já vínhamos com eles antes de termos um encontro com Deus. Então a palavra de Deus diz que se nós nos submetermos a Deus, aí nós vamos ter poder de resistir ao diabo. Muitas pessoas, elas se esforçam para não fazer a vontade do diabo, mas não se submetem à vontade de Deus. Por isso não conseguem fazer a coisa certa por muito tempo. Elas têm até algumas atitudes corretas, mas não conseguem manter. Porque tá sempre ali o diabo tentando a vida delas, sabe? Naquela área que ela sabe que é o ponto fraco. Por que há tantas recaídas? Aqueles velhos problemas sempre acontecendo de novo. Por quê? Porque naquela área a pessoa não se submete ao modelo de Deus. Exemplo. Se você está enfrentando sérios problemas no seu casamento, Deus tem um modelo. Deus tem um modelo. Como é o modelo de Deus? Deus acima, depois o homem, depois abaixo do homem a mulher, depois os filhos, depois os servos. Essa é a escadinha. Quando você forma a sua família, aí os pais estão acima dos filhos e os filhos se submetem aos pais. Quando os filhos crescem, eles deixam pai e mãe e vão se unir em casamento para formar uma nova família. E nessa nova família, o pai e a mãe já não têm mais a autoridade de dizer o que eles têm que decidir dali para frente. Aí já volta para o modelo original: Deus, homem, mulher, filhos, servos. E assim as novas famílias eram para serem formadas. Mas o que a gente faz? Por não conhecer a vontade de Deus e não se submeter à vontade dele. A gente forma uma família. A grande maioria das pessoas, neste tempo que nós temos vivido, elas distorceram o conceito de casamento.
como ontem eu estava conversando com uma jovem que já foi casada e se divorciou, e depois ela arrumou um outro parceiro. Ela tem um filho do primeiro casamento dela e ela vive com esse companheiro já há mais de 5 anos. Ele não mora na mesma cidade que ela mora. Ele vem de tempos em tempos, porque ele trabalha como vendedor, ele vive viajando em vários lugares. E aí ele, quando vem na cidade dela, ele acampa lá na casa dela e ajuda ela a pagar as contas, ajudou ela a comprar a casa dela. E, como ela diz, para ela tá bom assim, porque ela não quer ter uma pessoa que fique lhe controlando, que ela tenha que prestar satisfação da hora de chegada, da hora de sair, da onde é que ela tá. E ela também não quer botar uma pessoa dentro de casa para conviver com o filho que ela vem trazendo desse outro casamento, que não deu certo. Então, há muitos moldes errados, segundo a palavra de Deus, porque esse molde, esse modelo de família, de relacionamento, não tem base bíblica. Algumas pessoas seguem esse modelo, mas esta não é a vontade de Deus. Não é. Mas muitos fazem, né? E eu que estou de fora, que a conheço há muitos anos, eu vejo tanto que ela está se deteriorando. E ela não consegue ver isso, porque ela está dentro daquela situação e ela já está conformada com esse modelo. E se Deus não abrir os olhos de uma pessoa nessa situação, ela vai viver assim a vida inteira. Até algo muito ruim acontecer, porque certamente acontecerá, porque está fora do modelo de Deus. E aí ela vai acordar que aquele jeito que ela inventou não funciona. E aí vem as dores, que muitos já estão vivendo essa fase. Muitos que estão me ouvindo aqui agora, se eu abrisse aqui a linha telefônica, você ia dizer assim: pastor, eu estou vivendo essa fase aí do buraco, do fundo, que a senhora está dizendo que ela vai chegar lá nela. Eu estou vivendo ela, porque eu vivi, eu fiz esse modelo para mim e agora eu estou lá na parte do buraco. Porque no começo era só o caminho florido e eu pensava que eu estava fazendo do jeito certo. E agora eu caí dentro do buraco, porque eu estou descobrindo, através da dor, do sofrimento, que Deus não tem a obrigação de abençoar o modelo que eu inventei, que não vai dar certo, porque não tem a direção de Deus. E muitos têm vivido assim, modelos que são inventados, que de início geram um prazer, uma sensação de paz, que talvez a pessoa diga: mas eu casei no papel, eu casei virgem, eu esperei, eu orei, eu jejuei. Por que eu tô passando por isso aqui, por essas coisas ruins que eu tenho vivido aqui? Eu nunca fui feliz nisso aqui. E fiz do modelo de que Deus manda. E o que é que está acontecendo? É uma boa pergunta. É por isso que nós estamos meditando nessa palavrinha chamada de submissão. Porque a solução está na submissão. De nós nos começarmos do jeito correto que Deus manda, mesmo que aos olhos da sociedade, deste mundo perdido que nós estamos vivendo hoje, isso seja para muitos cafona. Porque na minha época, quando eu dizia que eu ia casar de vestido branco,
As críticas saíram de dentro da minha própria família. Que negócio de vestido branco, negócio velho cafona, né? Mas eu queria aquilo ali para mim, porque eu entendia que o jeito de Deus tem a bênção de Deus. Eu queria viver o modelo de Deus. E Deus me deu a graça de poder viver o modelo dele, conhecer a tempo para tomar as atitudes que eu deveria ter tomado naquela fase da minha vida. Então nós vivemos num mundo onde as críticas vão ser muitas contra o modelo de Deus. Mas é no modelo de Deus que nós vamos receber a bênção de Deus. Aí depois que casou, o que é que você deve fazer? Você vai aprender a se submeter. Como é que Deus diz? Deus diz que a palavra dura suscita a ira. Que se nós formos pessoas que tem pavio curto, que é rixosa, nós vamos terminar sozinho, porque o companheiro, a companheira não vai aguentar ficar do lado de uma pessoa que só reclama, critica, briga. Então a palavra de Deus diz, tem que ter o espírito manso, tem que ter um espírito tranquilo. Aí onde é que nós vamos achar esse espírito manso e tranquilo? Buscando a Deus. Vai ter que buscar a Deus. Vai ter que afundar o caminho da sua casa até a casa de Deus. Para quê? Para orar, para receber o Espírito Santo, para ser cheio da presença de Deus, para poder ser um homem manso, uma mulher mansa, transformada pelo poder de Deus, porque nós não temos essa natureza em nós. Isso é fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Quando a gente se submete à vontade de Deus. Aí você vai pegar esse modelo, esse conjunto de atitude, você vai trazer eles para dentro do seu casamento. Aí é o desafio. Porque muitos dizem, eu não vou aguentar isso aqui não. Se alguém fizer desse jeito, se alguém falar alto comigo, eu grito mais alto ainda. Se alguém levantar a mão para mim, eu pego logo ali a faca, o pau, eu dou na cara, eu não tô nem aí, eu mato. Né? Então a pessoa, ela pega os comportamentos que não fazem parte do modelo, e elas começaram até o modelo certo, mas elas trazem esses comportamentos errados para dentro do modelo certo, e aí não dá certo. Gera esses problemas que talvez você está vivendo. Então nós vamos ter que ser o quê? Demolidos para ser reconstruídos. É como que Deus tivesse que desmanchar. Tijolo por tijolo. Como eu estava conversando com o irmão e ele dizendo assim, pastor, eu venho de uma família de homem valente e minha mulher vem de uma família de mulher valente. E nós dois lá em casa é um mais valente do que o outro. Eu digo, e ainda bem que estão todos dois na casa de Deus, porque aqui Deus vai transformar a vida de vocês. Porque só vai se for assim. Porque essa é a bagagem que nós recebemos, né, da família de onde nós viemos. Como foi que você via seus pais resolverem os problemas deles? Era sentado na mesa? Era conversando? Ou era gritando e quebrando os pratos? Pegando a trouxa e jogando lá pra fora? Ou dizendo, abrindo a porta assim, dizendo, tá gostando não, pois vai-te embora. Sai de perto de mim. Como é? Como é que você cresceu vendo o que acontecer? Será que você está reproduzindo o que você viu lá na sua infância? Ou você está inventando um jeito errado de viver e isso está te prejudicando? Então essas perguntas a gente
tem que responder para a gente mesmo. E se estamos fazendo do jeito errado, você precisa entender que você precisa se submeter a Deus, que é para poder você ver o diabo fugir de perto de você. Tem? Porque tem pessoas, amado, que elas estão cheias mesmo. O diabo encheu tanto a vida delas, de tanta coisa que não presta, que elas já são chamadas até de diabo, né? Chegou o diabo, lá e veio o diabo, né? Por quê? Porque as atitudes é o diabo em pessoa. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser Jesus em pessoa, o Espírito Santo em pessoa. Por isso devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, é o que diz a palavra de Deus. Resistir no meio desse fogo aí, dessa situação que você está vivendo. Você já parou para se perguntar assim: o que o diabo quer que eu faça? Muitas vezes eu já me fiz essa pergunta. Quando eu estou passando por algum problema, eu pergunto para mim mesma: nessa situação aqui, o que o diabo quer que eu faça? Aí no instante vem a resposta: o diabo quer que tu saia de casa. O diabo quer que tu não faça comida hoje. O diabo quer que tu não cuide de nada aqui dentro da tua casa. O diabo quer que tu nem vá trabalhar hoje. O diabo quer que tu não pregue mais. O diabo quer te deixar aí no fundo da rede, roubar tua alegria, teus sonhos, roubar tua família. O diabo quer que tu dê uma loucura assim na mente, tu saia no mundo grande, deixe tudo pra trás, deixe teu lugar até pra outro ocupar. Não tem? Aí ele vai dando as respostas tudinho. E eu digo: essa é a vontade do diabo? E qual é a vontade de Deus? Aí vem as respostas: é que tu perdoe, é que tu faça o bem para quem tá te fazendo mal, trata bem. Se abaixa debaixo da mão de Deus, vai orar ao invés de reclamar. Se é de tu ficar bem aqui no fundo dessa rede, vai para a igreja hoje, busca a Deus com toda a tua força. Faz uma oferta pela tua vida, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Ocupa a tua mente com as coisas boas. Vai ajudar alguém que está com um problema maior do que o teu. Aí começa a vir um bocado de ideia, a vontade de Deus, não tem? Quando você pergunta qual é a vontade de Deus, aí você escolhe no final se você vai fazer a vontade de Deus, submeter a Deus, ou se você vai se submeter à vontade do diabo. Sabendo que, se você fizer a vontade de Deus, você estará se aproximando de Deus. E Deus, maravilhoso, lindo, se aproximará de você. E se você resistir ao diabo: diabo, tu quer que eu faça isso aqui, mas eu não vou fazer não, eu vou fazer a vontade de Deus. Aí o diabo diz assim: agora eu vou ter que caçar outra casa, outra pessoa para me atentar, porque essa daí não vai me obedecer. Aí é o que o texto está dizendo aqui: se submetam a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Eu quero orar para que você consiga fazer a vontade de Deus, porque hoje o diabo vai sair daí de dentro da tua casa, da tua mente, dessas ideias que ele está botando aí na tua mente. Eu repreendo essa obra do mal e vai prevalecer na tua vida, na tua casa, a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe diz amém, diga graças a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Se aproximem de Deus, se submetam a Deus. O molde de Deus dá trabalho, dá, mas tem um futuro abençoado, tem um futuro bom para a sua vida. Esse é o meu desejo, que os planos de Deus se cumpram na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua casa. Que Deus lhe dê muita paz, que Deus lhe prospere, que Deus lhe livre do mal, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz.